Olá, meus amores, bom dia! Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a professora Alcileia Freitas, estou na sua casa para mais uma videoaula. A nossa aula de hoje ela será na disciplina de língua portuguesa. Nós vamos precisar do livro de português. Vamos estar trabalhando o assunto grau do adjetivo, tá? Nós vamos trabalhar no livro e também no caderno de atividade nas folhas, certo? E logo após o grau do adjetivo, nós vamos também fazer a leitura de imagem. Vamos estar trabalhando a leitura de imagem e fazer produção de textos. Tá bom, crianças? Só que antes de nós entrarmos nesse assunto, nós vamos primeiro assistir a nossa chamadinha. Presta atenção no seu nome, hein? Vamos lá? A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Um bom dia divertido. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Um bom dia divertido. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Com a nossa chamadinha realizada, vamos ao assunto do dia, com a nossa disciplina de língua portuguesa. Eu peço que você pegue o seu livro de português, abra na página 158, vamos estar trabalhando da página 158 à página 162, onde vamos falar sobre o grau do adjetivo. E logo após, nós vamos voltar um pouquinho para a página 134, onde iremos trabalhar sobre leitura de imagem e produção de textos, certo? Também iremos realizar atividade no caderno de atividades na folha. Muito bem, vamos lá na página 158. Vamos falar sobre o grau dos adjetivos. Vocês já aprenderam o que é adjetivo, né? A tia já ensinou para vocês o que é o adjetivo. O que são os adjetivos, meus amores? Os adjetivos são as qualidades que nós damos para os substantivos, né? Por exemplo, o livro é vermelho. Aí, qual é a qualidade do livro? Vermelho, né? A blusa é bonita. Qual é a qualidade da blusa? Bonita. A qualidade é o adjetivo, certo? E os adjetivos, eles podem se apresentar, quanto ao grau, os adjetivos eles podem estar no grau normal, no grau comparativo e no grau superlativo, certo? Então, olha só, no grau normal, quando é que o adjetivo se apresenta no grau normal? Quando se exprime uma característica de forma direta, de forma natural. Por exemplo, simples, alegre, baixo, intenso, apressada, tá? Esse é o grau normal. No grau comparativo é quando nós estamos comparando, certo? Quando se estabelece uma comparação entre dois seres. Por exemplo, tão inteligente como, mais rápido do que, certo? E no grau superlativo é quando se apresenta uma qualidade num nível superior. Por exemplo, felicíssimo, quer dizer que está muito feliz. Muito alto, a melhor, péssimo, certo? Então, são esses os graus, tá?
que os adjetivos eles podem estar o grau normal, o grau comparativo e o grau superlativo. O grau normal é aquele que a gente vai falar de forma normal, tá? Por exemplo, eu digo, a menina está alegre, né? O menino é baixo. Aí no grau comparativo eu vou falar, o menino é tão baixo quanto a menina, certo? No grau, a mesma frase, no grau superlativo vai ficar, o menino é baixíssimo, certo? E é esse o grau superlativo, tá? Então, os adjetivos eles podem estar se apresentando nessas três formas, certo? Vamos aqui ver o grau do adjetivo. Olha só, os adjetivos eles variam em grau e o grau do adjetivo pode ser dividido em comparativo e superlativo. Comparativo é quando há a comparação entre dois ou mais seres. E o superlativo é quando uma característica ela é elevada ao mais alto grau. Vamos observar aqui, olha só. Observe aqui o grau comparativo. Observe esta placa. Consertamos castelos para bonecas. Consertamos castelos para bonecas. Isso aqui é o que está na placa, certo? Nós vamos trabalhar agora o grau comparativo, de comparar. Aí observem lá. Lulu, ela mandou consertar o castelo de sua boneca e teve uma surpresa. Oh, ele ficou tão bonito quanto um novo. Ele ficou tão bonito quanto um novo, certo? Então, as palavras tão e quanto, elas são usadas o quê? No grau comparativo. O que está comparando. Se eu estou dizendo que ele ficou tão bonito quanto um novo, qual é que está mais bonito? Os dois estão com a mesma beleza, certo? Nesse caso, Lulu ela fez uma comparação. Quando isso acontece, emprega-se o adjetivo no grau comparativo. E para comparar as características de pessoas, de animais, de objetos e outros seres, nós usamos o quê? Os adjetivos no grau comparativo. Olha, uma pessoa, um animal ou um objeto, eles podem possuir em relação a outro ser uma característica em grau igual, maior ou menor, certo? E quando comparamos dois seres, por exemplo, nós temos o quê? O grau comparativo, que ele pode ser, olha só, no grau comparativo pode ser comparativo de igualdade. O comparativo de igualdade é aquele que a gente está comparando as coisas que são iguais. Vamos lá, tem uma frase aqui. Jerusa é tão estudiosa como sua prima Mariana, tá? Então, eu estou dizendo, Jerusa é tão estudiosa como a sua prima Mariana. Estou comparando a Jerusa com a Mariana, que ela é tão estudiosa igual a prima dela, certo? Matemática é tão interessante quanto ciências. Matemática é tão interessante quanto ciências. Eu estou comparando que a matemática ela é tão interessante quanto ciências. Ciências não é mais interessante do que matemática. As duas são interessantes ao mesmo tamanho, ao mesmo grau, certo? Vamos lá o outro. Comparativo de superioridade. O comparativo de superioridade, tá? É aquele onde nós estamos comparando, só que a comparação, alguém nessa comparação está acima, tá? Está saindo com a qualidade acima. Por exemplo, sou mais alto do que minha mãe. Sou mais alto do que minha mãe. Eu estou fazendo aqui um grau comparativo de superioridade. Eu estou me comparando com a minha mãe, mas estou dizendo que eu sou mais alto do que minha mãe, né? Então, quem é mais alto? É eu ou minha mãe? Eu, né? Tem um outro exemplo aqui, olha só. Ana é mais nova do que eu. Ana é mais nova do que eu. Quem é mais nova? É eu ou é a Ana? A Ana, certo? Então, a palavra mais aqui, certo? Ela está indicando superioridade, ok? Também nós temos o comparativo de inferioridade. Isso, comparativo de inferioridade também. O comparativo de inferioridade é aquele onde alguém na frase, tá? Ela vai se sentir um pouco para baixo, tá? Vai se sentir inferior à outra. Olha só, vamos ao exemplo aqui. Hoje está menos quente do que ontem. Hoje
está menos quente do que ontem. Qual era o dia que estava mais quente? Ontem ou hoje? De acordo com a frase. Hoje está menos quente do que ontem. Então, qual foi o dia que estava mais quente? Hoje ou ontem? Ontem, né? Então, hoje está menos. A palavra menos, ela vai representar inferioridade, certo? Vamos a outra frase. Maurício está menos interessado na aula do que Antônio. Maurício está menos interessado na aula do que Antônio. Então, qual é dos dois que está mais interessado na aula? É o Maurício ou é o Antônio? É o Antônio, né? O Maurício, ele está menos interessado. Então, o Maurício, ele está o quê? Ele está mais indisposto, ele não está querendo assistir a aula. Então, ele está menos interessado. A palavra menos está indicando o quê? Inferioridade. Logo, está representando aqui que o Antônio é mais estudioso, certo? E os adjetivos bom, mal, grande e pequeno, eles possuem forma diferente, tá? Para o comparativo de superioridade. Eles vão ser apresentados de uma forma diferente. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno. Olha como é que eles vão ser apresentados. O adjetivo bom, tá? No grau comparativo de superioridade, ele vai aparecer. Bom vai ser melhor, certo? Mal vai ser pior. Grande vai ser maior. E pequeno vai ser menor. Não se fala é mais menor, mais maior. Não vai se falar. Vai se falar apenas menor e maior, certo? Então, vamos à nossa atividade. Na primeira questão, eu quero que você reescreva as frases colocando o adjetivo que está entre parênteses no grau comparativo de superioridade, certo? O grau comparativo de superioridade é aquele onde vai deixar a frase com o adjetivo superior, lá em cima, a qualidade lá em cima. Por exemplo, aqui na letra A, o elefante é do que a pulga. Aí você vai completar a palavra grande, você vai colocar no comparativo de superioridade. Vai ficar, o elefante é maior do que a pulga, certo? Muito bem. Você vai trocar as palavras do parêntese, tá? Pelo comparativo de superioridade. Aí vamos lá. O elefante é, pontinho, pontinho, do que a pulga. Palavra grande você vai trabalhar. A Aline é do que a bruxa cachucha. Você vai trabalhar a palavra boa. O jogo de hoje foi do que o de ontem. Você vai trabalhar a palavra mal, certo? Colocando no grau comparativo de superioridade. Feito essa, vamos para a segunda questão. Leia as frases e classifique os adjetivos que aparecem em cada uma delas. Observe a legenda. Olha só. No quadrinho laranjado, que o triângulo está de cabeça para baixo, é o grau comparativo de inferioridade. No retângulo azul, o quadrinho azul que está representando aqui é comparativo de igualdade. E no triângulo verde, que está normal, de ponta para cima, é o comparativo de superioridade, certo? Então, comparativo de inferioridade é quando vai deixar o ser com o seu adjetivo lá embaixo, certo? A gente vai se sentir inferior, se sentir para baixo. Comparativo de igualdade é quando está comparando os dois, está igualando os dois. E o de superioridade é quando um dos dois que estão sendo comparados vai ficar mais acima, ok? Na sua qualidade. Então, vamos lá. O cão é tão dócil quanto o gato. Aí você vai ver qual é dessa legenda e vai colocar no quadrinho. Minha bolsa é melhor que a sua. Mesma coisa, vai ver qual é a legenda e vai colocar. O aluno é tão inteligente quanto o seu professor. Aí você vai ver a legenda e vai colocar. O avô de Rosana é mais velho que meu pai. Você vai ver e vai colocar. O coqueiro da escola é menos alto do que o de lá de casa, certo? Aí você vai ver qual é a legenda e vai colocar no quadrinho, ok? Feito esse, vamos para a terceira questão. Na terceira questão, você vai sublinhar os adjetivos das frases abaixo e diga em que grau elas estão, certo? Você vai sublinhar os adjetivos das frases e vai dizer em que grau elas estão. Se é no comparativo de inferioridade, se é no comparativo de superioridade ou se é no comparativo de igualdade, certo? Então, vamos lá. Na letra A está, ontem eu estava mais triste do que hoje. Você vai ver e vai colocar na linha. Mamãe está menos cansada do que papai. A C, Jorge é tão rico quanto Pelé. A D, o Palmeiras é melhor que o Flamengo. A E, minhas notas foram tão boas quanto as de Rodrigo. Ok, você vai colocar lá.
E agora, nós vamos aprender o outro grau, que é o grau superlativo. O grau superlativo, tá? Ele pode ser absoluto ou relativo. Olha só, o grau absoluto é a qualidade atribuída pelo adjetivo. Ela não é expressa em relação a outros elementos. Por exemplo, tenho 2 exemplos aqui com a mesma frase. No primeiro exemplo está: este exercício é muito fácil, tá? Aí no outro, a mesma frase, trocando a palavra muito fácil por apenas uma palavra que está no superlativo absoluto sintético, que é: este exercício é facílimo. É muito fácil, então eu vou trocar esta palavra muito fácil por facílimo, certo? Muito fácil é o grau superlativo absoluto analítico. E a palavra facílimo é o grau superlativo absoluto sintético, ok? Vamos lá na B, que é relativo. O relativo é a qualidade atribuída pelo adjetivo, é expressa em relação a outros elementos. Por exemplo, este exercício é o mais fácil do capítulo, tá? Então a palavra mais fácil é superlativo relativo de superioridade, mais fácil. E tem outra frase que é a mesma frase, só que mudou a palavra mais fácil por menos fácil. Aí olha só, este exercício é o menos fácil do capítulo. Aí a palavra menos fácil já está indicando o quê? É superlativo relativo de inferioridade. Está dizendo que é menos fácil, então ele tá o quê? Com a qualidade dele lá para baixo, certo? Vamos observar este texto aqui, estes exemplos. Olha só, leia as frases em voz alta. Minha mãe é muito boa, então ela é boníssima. Meu cachorro é muito bravo, então ele é bravíssimo. Juan é muito meu amigo, então ele é amicíssimo, certo? Prestem bem atenção. Então, no que os adjetivos boníssima, bravíssimo e amicíssimo, eles estão num grau elevado. Esse grau elevado, ele é quase exagerado, né? Eles estão nesse grau para quê? Para informar uma característica de grau elevado. Então, nós usamos o quê? O adjetivo no grau superlativo, para a gente estar indicando esse grau elevado, certo? Vamos ver aqui, veja alguns superlativos. Lá na página do seu livro, na página 160, você vai encontrar essa tabela, onde está falando todos, tá? Olha só, o de ágil é agilíssimo, agilíssimo, agílimo e agilíssimo. Agradável, agradabilíssimo, amargo, amaríssimo e amarguíssimo. De amável é amabilíssimo, de amigo é amicíssimo, de baixo, baixíssimo e ínfimo, de bom, boníssimo e ótimo, de comprido, compridíssimo, confortável, confortabilíssimo, de difícil, dificílimo, de fácil, facílimo, de feliz, felicíssimo, de pobre, paupérrimo ou pobríssimo, de rico, riquíssimo, de sagrado, sagradíssimo, sacratíssimo, de simples, simplíssimo ou simplicíssimo, de terrível é terribilíssimo, de fraco, fraquíssimo, de frio, friíssimo ou frigilíssimo, de frágil, fragilíssimo ou fragílimo, de gentil é gentilíssimo, de grande é grandíssimo ou máximo, de gordo é gordíssimo, de infeliz é infelicíssimo, de inteligente é inteligentíssimo, de livre é libérrimo ou livríssimo, de magro é magríssimo ou macérrimo ou magérrimo, tá? Continuando, de negro é nigérrimo ou negríssimo, de novo é novíssimo, de ruim, péssimo, de triste é tristíssimo, de útil é utilíssimo, de veloz, velocíssimo, de visível, visibilíssimo e de voraz, voracíssimo, certo? Então essa é a tabela que você vai encontrar no seu livro, na página 160, onde estão mostrando as palavras que você vai precisar utilizar para fazer a sua atividade, certo? No grau superlativo. Vamos lá. Siga o modelo e use o superlativo. A atividade está muito fácil. Aí olha só o modelo. A atividade está facílima, certo? É assim que você vai seguir as outras. Aí na letra A está: a raposa é muito esperta.
Você vai colocar: a raposa é espertíssima, certo? Na B, aquela mulher é muito magra. Aí você vai ver como é que vai ficar. Na C, seu carro é muito veloz. Na D, minha boneca é muito pequena. Na E, vi um edifício muito alto, certo? Na segunda questão, você vai relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Você vai observar, na primeira coluna nós temos aqui a letra A, B. Na letra A está mulher baixa, na B, menino feliz, na C, chá quente, na D, homem pobre. Na E, boneca pequena, na F, professor agradável, e na E, jogador rico. Então, na segunda coluna estão as palavras no grau onde você vai trocar, vai ver aqui qual é a legenda que se encaixa, certo? Nessas palavras aqui. Olha só. Na segunda coluna eu tenho agradabilíssima, baixíssima, paupérrimo, pequeníssima, facílimo, riquíssimo e quentíssimo, certo? Aí você vai ver lá qual é a legenda que vai colocar no quadrinho, ok? Na terceira questão você vai ler as frases e escrever qual é o grau do adjetivo que está sendo aplicado, se é o comparativo de superioridade, se é o de inferioridade, ou se é o de igualdade, ou se é o superlativo, certo? Você vai ler as frases e vai copiar na linha qual é o grau comparativo que está sendo aplicado. Vamos lá. Raí é mais inteligente do que Renato. A bola é menor do que a rede. Esta tarefa está compridíssima. O sapo é tão liso quanto a cobra. Na quarta questão, você vai dar o superlativo dos seguintes adjetivos. Você vai observar naquela tabela que a tia falou para você, lá na página 160, e você vai preencher aqui ao lado. De amigo, qual é? E de simples, de feroz, de pesado, de forte e de contente, tá? Pode consultar o livro, certo? Na quinta questão, você vai escrever S para superlativo e C para comparativo, certo? Para os graus. Aí você vai ler a frase e vai escrever, olha só. O homem é boníssimo. A B, gosto mais de Rosa do que de Estela. A C, a alegria de hoje está menor. A D, o elefante é menos pesado do que o hipopótamo. E a E, eu estou certíssima, certo? Vamos lá, na sexta questão, quero que você reescreva as frases, só que você vai reescrever as frases usando o grau superlativo e empregando as palavras muito, bastante ou bem, certo? Olha só, a atividade está facílima, então posso colocar, a atividade está muito fácil, certo? Ou a atividade está bem fácil, ok? Ou a atividade está bastante fácil, certo? Assim você vai seguir o exemplo na outra. Você vai escolher uma dessas palavras e vai preencher aqui a frase. Olha só. Hoje fiquei calmíssima na hora do jogo. O coelho é espertíssimo. Certo, meus amores? Aí você vai escolher aqui uma das palavras para completar aqui na frase, certo? Feito isso, a tia vai pedir para você pegar lá no seu caderno de atividade na folha, você vai pegar esta folha aqui, onde nós vamos continuar trabalhando sobre o grau do adjetivo, certo? Pegue esta folha, a tia vai explicar para você na primeira questão o que que você vai fazer. Você vai numerar de acordo com a legenda. No número 1 é grau comparativo de igualdade. No número 2 é grau comparativo de superioridade. E número 3 é grau comparativo de inferioridade. Aí você vai ver qual é que você vai colocar em cada frase, qual é o número, se é 1, 2 ou 3. Olha só. No primeiro, Luísa está tão alegre quanto Marisa. No 2, no segundo círculo, o coelho é mais esperto que a tartaruga. No outro círculo, a laranjeira é menor que a mangueira. No outro círculo, meu pai é mais alto que o seu. No outro círculo, o automóvel é menos veloz que o avião. No outro círculo, o suco natural é mais saudável que refrigerante. No outro círculo, a maçã é tão saborosa quanto o caqui. E no outro círculo, o Brasil é menos populoso que a China. Na próxima questão, complete as frases com as palavras melhor, pior, maior e menor. Eu tenho aqui, tomar suco é, pontinho, pontinho, que tomar café. Aí você vai escolher uma dessas palavras para completar a frase. Na 2, a terra é, pontinho, pontinho, que a lua.
Na 3, um inseto é pontinho, pontinho que um réptil. Na 4, subir a rua é pontinho, pontinho que descer. Na 5ª, sorrir é pontinho, pontinho que chorar. Certo? Muito bem. Feito isso, agora você vai pegar o seu livro de português, vai voltar lá na página 134, onde vamos estar recordando sobre a leitura de imagem, o gênero textual, certo? Nós vamos estar aprendendo sobre o gênero textual chamado tela. O que é tela? A tela é uma arte que ela é feita com tinta a óleo sobre uma tela. E olha, aqui a tia trouxe 2 artes aqui para você observar. Essas 2 artes aqui é de uma artista famosa chamada Társila do Amaral, certo? Essa primeira arte aqui, ela se chama Abaporu e a segunda se chama A Negra. A primeira foi criada em 1928 e a segunda em 1923, certo? As 2 artes foram pintadas com tinta a óleo sobre a tela, tá? Então vamos lá, olha só. Nesta unidade você conheceu o gênero tela, que utiliza apenas a linguagem não verbal, cuja textualidade é construída por meio da imagem, cores, formas e traços. Abaixo há uma tela de Társila do Amaral que eu trouxe para vocês verem, que ela vai representar o início da ocupação dos morros nas grandes cidades brasileiras, a vida simples das pessoas, certo? Então, a artista ela usou formas geométricas para fazer essa representação, que nós vamos ver agora, certo? Olha só, esta é a arte da Társila do Amaral. Ela fez aqui, essa arte aqui, ela se chama O Mamoeiro, certo? Ela foi criada em 1925, pintada com tinta a óleo sobre a tela. Então, essa obra, observem bem, ela está retratando a paisagem brasileira com um intenso colorido. Ela é bem colorida. Nessa obra aqui, ela mostra o início da ocupação dos morros das grandes cidades. Ela está mostrando aí a vida simples, né? O dia a dia das pessoas. Olha só, roupa no varal, vizinhas que se visitam, né? Mãe com filhos, frutas e plantas tropicais. Então, ela está mostrando o dia a dia das pessoas, tá? E ela se chama O Mamoeiro, ok? Então, esse aqui é um gênero textual chamado tela. Tela é essa pintura feita com tinta a óleo sobre a tela, certo, meus amores? Observaram bem? Muito bem. Então, olha só, agora é a sua vez de ser o artista. Eu quero que você pense em um tema importante para o Brasil, tema importante para o Brasil hoje, tá? E você vai tentar passar uma mensagem utilizando apenas imagens. Se achar mais interessante, faça como a Társila do Amaral. Você pode usar formas geométricas na sua obra e pintar livremente, ok? Aí você vai soltar a sua criatividade. Olha só aqui, ó, ela usou bastante formas geométricas, bastante círculos, né? Retângulos. Aí você pode também fazer a sua assim, tá bom? Mas você vai fazer pensando em um tema muito importante para o nosso Brasil hoje, ok? Você vai fazer e vai pintar. Já é para pintar com tinta a óleo? Não, você vai pintar com lápis de cor, com giz de cera no seu livro, certo? Mas eu quero que fique um lindo colorido. E você vai dar um nome para sua arte, certo, meus amores? Muito bem. Então, fazendo isso, a nossa aula ela termina por aqui. Fiquem todos com Deus, façam a atividade de vocês, mandem foto para já estar fazendo a correção. Tá, crianças? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Beijo no coração.